Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h37, 6h37. Olá para você, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, 16 de março do ano de 2023, estamos começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. E a partir de hoje, você acompanha as edições do nosso jornal aqui, direto do Estúdio 3, no IP Shopping. Bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos, à sua 103,7. Lembrando que nós estamos ao vivo também em imagens. E a partir de agora você fica muito bem informado aqui no Jornal Verde Vale. Vamos então aos principais destaques desta edição. Jornal Verde Vale. Goiás deve enviar 1.200.000 declarações do imposto de renda em 2023. Na safra 2022-23, Mato Grosso supera a Argentina e se torna o terceiro maior produtor de soja do mundo. Rural, STF diz que é constitucional cobrança para pessoas jurídicas. Em seminário da ABERT, entidades pedem a responsabilização de redes sociais por divulgação de conteúdo falso. A aprovação da gestão Caiado sobe para 61,9%. É o que mostra a pesquisa Serpes. Alexandre de Moraes autoriza o retorno de Ibanez ao governo do Distrito Federal. Gustavo Mendanha começa a articular a sua volta ao MDB. Os detalhes destas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h39, 6h39. A Câmara dos Deputados começou a instalar as comissões permanentes da Casa nesta quarta-feira. O deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, foi eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Casa. Ainda para a quarta-feira, estavam previstas as instalações e eleições das outras 29 comissões. A deputada bolsonarista Bia Kicis foi eleita para presidir a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, com 12 votos favoráveis e 2 brancos. Os colegiados debatem as propostas relacionadas às suas áreas temáticas, antes que o texto chegue ao plenário da Câmara. Há também a possibilidade de votar um projeto em caráter conclusivo. Nesse caso, se não houver recurso, a matéria não precisa ser analisada pelo plenário. E os pagamentos do segundo lote do abono salarial PIS/PASEP de 2023, referente ao ano base 2021, começaram a ser pagos nesta quinta-feira. No total, 3.700.000 trabalhadores terão direito a 3,7 bilhões de reais nesse segundo lote. 3,46 milhões recebem o PIS e 254,3 mil recebem o PASEP. A estimativa é que cerca de 22,9 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial em 2023, no valor total de 22 bilhões de reais. Para o pagamento do PIS é considerado o mês de nascimento do trabalhador. No caso do PASEP, é considerado o dígito final do número de inscrição no programa. Todos os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro. E o prazo para confirmar as informações da inscrição no FIES vai até a sexta-feira. Confira como fazer o procedimento com Sig Eichmeier. O Ministério da Educação anunciou o resultado do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do primeiro semestre de 2023. Os aprovados têm até 17 de março para procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento na instituição de ensino para complementar a inscrição. Os estudantes foram selecionados com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e de acordo com os requisitos de renda exigidos. Ao todo, 205.177 candidatos disputaram as 67.301 vagas disponíveis em instituições particulares de ensino superior. De acordo com o MEC, os cursos mais procurados foram Medicina, Direito, Enfermagem, Odontologia e Psicologia.
O FIES possibilita que o estudante pague a faculdade em prestações depois de formado. Quem não foi selecionado será incluído na lista de espera e deverá acompanhar as convocações entre 21 de março e 18 de maio. Da Rádio 2, siga Ike Maia. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42 agora. Olha, começou nesta quarta-feira o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2023. Segundo a Receita Federal, a expectativa é que sejam recebidas entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de declarações neste ano, um número que é superior ao recorde registrado em 2022, quando o fisco recebeu 36.322.912 declarações. Em Goiás, o número de declarações deve novamente ultrapassar o de 1 milhão de envios. A expectativa é de que sejam recebidas mais declarações do que em 2022, quando foram enviadas 1 milhão e 100 mil declarações. A entrega superou as estimativas do ano, elevando o número de 1,8 milhões de 2021. 6h43. E após donos de uma locadora de veículos em Goiânia denunciarem que automóveis haviam sido furtados, a Polícia Civil de Goiás encontrou parte desses carros em outro pátio da empresa. De início, foi informado que eram 19. Depois, após recontagem, esse número abaixou para 17. E, por fim, 11. Todos os veículos já foram localizados. O furto aconteceu no último domingo. Na ocasião, 3 pessoas foram presas suspeitas de receber os carros furtados e um homem morreu durante um confronto com a Polícia Militar de Goiás. Os carros foram encontrados na garagem da empresa na terça-feira. A delegada que investiga o caso, Rafaela Assis, disse que de 4 que foram encontrados, 4 foram encontrados em via pública em diferentes endereços da capital. A polícia acredita que não se trata de um golpe, mas somente um erro de contagem do número de veículos. Segundo as investigações, cerca de 10 pessoas estão envolvidas no caso. E o governador Ronaldo Caiado apresenta a legislação estadual de expansão da internet 5G e fala sobre a vantagem da nova tecnologia para a indústria, o agronegócio, o comércio e outras áreas. Quem vai trazer os detalhes é da Denise Parreira. O governo de Goiás apresentou em evento no Hub Goiás a legislação estadual de expansão do sinal 5G em território goiano. A nova legislação, sancionada em janeiro deste ano, instituiu a política de implantação da tecnologia de conectividade móvel, permitindo às cidades se adequarem para agilizar o processo de expansão das estações de transmissão do 5G. Ela também dá segurança jurídica às empresas com interesse em operar o sinal. O governador Ronaldo Caiado destaca a importância da tecnologia 5G para o desenvolvimento do estado de Goiás. Nós tivemos uma área de teste lá em Rio Verde. É algo assim que mostra a rapidez da imagem, o quanto a gente evolui em termos de resultados. É algo impressionante, tá certo? É uma imagem instantânea daquilo que está ocorrendo. Tudo também controlado por 5G. Monitores ali, drones, robôs, tratores, é algo assim que diferencia muito também o resultado para a funcionabilidade de todos esses implementos. E não é só na agricultura, em todas as indústrias também isso vai funcionar com muita competência e na medicina também, na minha área. Caiado ressalta ainda a importância da nova legislação e pede aos prefeitos que também aprovem leis para ajudar a atrair investimentos para o estado. O que nós desejamos neste momento é sensibilizar essas empresas para que realmente venham investir no estado de Goiás. Para isso nós já demos o primeiro passo, é uma lei já sancionada. Agora precisamos que haja uma sensibilidade dos prefeitos. Nós já temos aí um modelo de projeto também para ser apresentado aos prefeitos, para que eles também aprovem uma legislação que facilite a vida das empresas montadoras do 5G. Hoje, Goiás conta com 50 municípios liberados pela Anatel para operar o 5G, nova geração de rede de internet móvel que oferece maior velocidade na transmissão de dados, cobertura mais ampla e conexões com baixa latência, mais estáveis. De Goiânia, Denise Parreira, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h46 agora e as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 vão começar em setembro desse ano. A seleção brasileira faz a sua estreia contra a Bolívia em casa, em local a ser definido pela CBF. A Conmebol decidiu não fazer sorteio e manter a ordem dos confrontos ocorridos nas eliminatórias para o Mundial de 2022. De acordo com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, as cidades onde o Brasil vai mandar os jogos serão uma decisão administrativa, que provavelmente serão tomadas antes mesmo da entidade contratar o treinador da seleção. O cargo, como todos sabem, está interinamente ocupado por Ramon Menezes, que vai dirigir o time no amistoso contra o Marrocos. 6h47 e o Atlético Mineiro está na Libertadores 2023. Nessa quarta-feira, o Galo bateu o Milionários da Colômbia por 3-1 no Mineirão, pela terceira fase da pré-Libertadores. Com o resultado, a equipe garantiu uma vaga na fase de grupos do torneio continental. Paulinho fez 2 e Hulk fechou a conta com um golaço de voleio. Uribe fez o gol de honra dos colombianos. Agora, a equipe aguarda o sorteio para descobrir o grupo que fará parte na competição continental. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h48 e a safra recorde de 44 milhões e 300 mil toneladas de soja nessa temporada colocaria Mato Grosso como o terceiro maior produtor mundial do grão se o estado fosse um país. Isso porque o estado deverá produzir cerca de 15,3 milhões de toneladas a mais que a Argentina, terceiro lugar em produção da oleaginosa, que teve a sua produção reduzida para cerca de 29 milhões de toneladas. Isso se dá em decorrência da quebra da safra da Argentina na atual temporada, em decorrência de condições climáticas adversas, sobretudo estiagem em regiões produtoras. No Boletim Agroesporte, Giovanni Ferreira, diretor, destacou que, em situação normal, a produtividade argentina para a oleaginosa beira a casa das 50 milhões de toneladas. Neste ciclo, contudo, a Bolsa de Rosário projeta que o volume não deve passar das 29 milhões de toneladas. Atualmente, o ranking mundial de maiores produtores da soja conta com o Brasil na primeira posição, diante de uma projeção de 151,4 milhões de toneladas, de acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento, e com os Estados Unidos em segundo lugar, com uma produção estimada em 121 milhões de toneladas para 2022-23. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Hoje está reassumindo o governador do Distrito Federal. Embora tenha sido eleito em primeiro turno, reeleito, aliás, ele foi afastado por 90 dias, não por um ministro do Tribunal Superior de Justiça, como diz a Constituição, mas por um ministro do Supremo, ministro Alexandre de Moraes, por 90 dias. Só que no 66º dia, o ministro Alexandre de Moraes revogou os 90 e disse que ele podia assumir imediatamente. A gente fica se perguntando de que serviu, de que adiantou a não ser pegar um bode expiatório. Ajudou as investigações, desajudou a administração de Brasília, né? Tudo isso indica a necessidade de uma CPI mista no Congresso Nacional, para se investigar as causas, as medidas adotadas, as responsabilidades, os culpados. Não, precisa mesmo. Agora mesmo tem uma CPI aqui no Distrito Federal, do Legislativo Local, que convocou o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto, que é o responsável pela segurança do Palácio do Planalto, o ex-general 4 estrelas Augusto Heleno. Isso significa que o próximo a ser convocado deve ser o atual general G. Dias, que estava no comando da segurança do Palácio do Planalto no dia da invasão e vandalismo. Convocaram também o jornalista Oswaldo Eustáquio. Não entendi por quê, mas ele estava com muita ligação entre os manifestantes. Né? Provavelmente vai ter informação a dar. Bom, eu falei aqui ontem com vocês, classificando de picanha aérea, aquela ideia do ministro dos Portos e Aeroportos, de passagem aérea a R$200 para estudante no Fiesp, funcionário público, aposentado pensionista, que ganhassem menos de 6.800, sem subsídio e com financiamento em 12 prestações,
2 vezes por ano. Incrível. Pois o presidente Lula reuniu seus ministros, um grupo de ministros da área social, e disse: olha, eu não quero saber de plano de ministro. Aqui só tem plano de governo. Então, o ministro que tiver um plano, que traga para o gabinete civil, que vai ser avaliado o plano, né? Vamos perguntar para o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, se tem dinheiro para isso, embora o ministro Márcio França tenha dito que não vai haver subsídio, né? E aí, diz o presidente, a gente nota que ele estava com a cabeça quente. Aí o autor da genialidade, se a ideia for aprovada, vai poder anunciá-la, né? Ou seja, passou um pito, que cria a picanha, e depois a picanha não aparece, não cai no prato de ninguém, né? Por isso que eu chamei de picanha aérea, e era realmente uma picanha aérea. Gente, tem um desembargador federal aqui no Tribunal Regional Federal da capital do país, está sendo investigado pela Polícia Federal, e o Superior Tribunal de Justiça autorizou busca e apreensão na casa do filho dele, que seria o operador do que a polícia está investigando, que é venda de sentença federal para tráfico, para organização de traficantes nacionais e internacionais. E aí, por coincidência, encontraram na casa do filho dele, um advogado, R$270 mil, cash, em moeda tilintante. Em notas, claro. Eu até pensei brincando, puxa, eu acho que ele ficou impressionado com a quebra do banco lá do Vale do Silício e tirou o dinheiro do banco, guardou em casa, né? Claro que não, né? Que vergonha. O desembargador tem por nome Cândido, parece uma ironia. E o filho tem no nome Belo, também irônico, né? O presidente Lula, que estava irritado com a divulgação da tal passagem a R$200, passagem aérea, deve estar preocupado porque ele está vendo os colegas dele, né? Petro, lá da Colômbia, está despencando. O Boric, do Chile, está com 60% de desaprovação. O Fernandes, da Argentina, está com 103% de inflação. E a pesquisa da Genial Quest com executivos está mostrando que 2% só concordam com a política econômica de Haddad e Lula. 98% dizem que está errada. Ele deve estar preocupado com isso. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04, agora já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. Representantes de entidades do setor da comunicação defenderam na última quarta-feira que as plataformas das redes sociais sejam responsabilizadas pela divulgação de conteúdo falso, as chamadas fake news. A defesa aconteceu durante o seminário Desafios e Ações na Era Digital, organizado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, a ABET, e pela Associação Internacional de Radiodifusão em Brasília. Na abertura do evento, o presidente da ABET, Flávio Lara Rezende, afirmou que as gigantes da tecnologia e as plataformas digitais são bem-vindas ao ambiente da comunicação, mas é preciso que as empresas observem regras mais simétricas em relação ao setor da mídia. Rezende também destacou o papel das empresas de radiodifusão para a democracia, acrescentando que a desinformação, conteúdos ofensivos e discursos de ódio podem ser vistos como consequência de uma falta de responsabilização e também de supervisão das atividades das plataformas digitais. E ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.573 da Mega Sena, que foi realizado na terça-feira em São Paulo. O prêmio acumulou e o valor previsto para os vencedores do próximo sorteio, que será realizado hoje, quinta-feira, é de R$18 milhões. Nessa semana, a Mega Sena tem sorteios na terça, na quinta e também no sábado. 7h06. Reforço da bivalente contra a Covid é aplicado em grupo prioritário. Quem vai trazer os detalhes dessa vacinação é Sandra Fontela. Mais de 55 milhões de pessoas fazem parte do grupo prioritário para receber o reforço da vacina bivalente contra a Covid-19. Nesta primeira etapa do movimento nacional pela vacinação, o público atendido são idosos acima de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, funcionários e pessoas que vivem em instituições permanentes, indígenas, ribeirinhos e quilombolas.
A mobilização começou há pouco mais de 2 semanas e foram aplicadas mais de 3 milhões de doses de reforço bivalentes no público com maior risco de desenvolver formas graves da doença. O diretor de imunizações do Ministério da Saúde, Éder Gatti, reitera a importância da vacinação para aumentar a proteção da população contra a doença. Essa dose de bivalente para o grupo prioritário a gente chama de reforço único. Independente do número de reforços que a pessoa tomou, basta ela ter 2 doses do esquema básico, que aí ela tem direito de receber o reforço da bivalente. Nesse momento em que a pandemia passa por esse momento de baixa de casos, a gente acha que é um momento oportuno para vacinar, então vamos fazer um reforço para esses grupos prioritários. E aí, para esse grupo, vai a vacina bivalente. O Ministério lembra, conforme o avanço da campanha e o cronograma de entrega de doses, outros grupos serão imunizados. Entre eles, pessoas entre 60 e 69 anos de idade, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, gestantes puérperas e a população privada de liberdade. Fique ligado na campanha em seu município e não deixe de se vacinar quando chegar a hora. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontel. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. E a gestão do governo Ronaldo Caiado está bem avaliada pela população de Goiás. Isso é o que comprova a última pesquisa da Serps. De acordo com os dados, 61,9% dos goianos aprovam o governo. O levantamento foi contratado pela Federação Goiana dos Municípios, a FGM. As entrevistas foram realizadas entre os dias 5 e 8 de março e divulgados pelo Jornal Popular nesta quarta-feira. A atual administração teve avaliação positiva de 11,7 pontos a mais do que o levantamento feito pelo mesmo instituto em setembro do ano passado. Naquele período estava ocorrendo a disputa eleitoral. Em relação à pesquisa realizada em abril, a diferença é maior, superando os 20 pontos percentuais. Do total de entrevistados, 28,4% avaliam que Ronaldo Caiado faz um ótimo governo. Para 33,5% a gestão é boa. Assim, a soma destes valores positivos resultam nos 61,9% de aprovação. Outros 23,6% definem a gestão como regular e apenas 7,4% a reprovam. Para efeito de comparação, em setembro do ano passado, o Serps apontou 13% de ótimo e 37,2% de bom para o governo estadual. Na somatória, as menções positivas alcançaram 50,2%. 7/9. Operação da Polícia Civil que investiga crimes em licitações e execuções de contratos cumpre mandados em Goiás, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Quem traz os detalhes desta matéria é Marcelo Tavares. A Delegacia Estadual de Combate à Corrupção de Goiás, DRACO, realizou a Operação Custo Máximo, com o objetivo de cumprir 37 mandados judiciais em Goiás, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. São 21 mandados de busca e apreensão, 5 de afastamento da função pública, 6 de proibição de frequência a determinados lugares e 4 mandados de proibição de contratar com o poder público. Além disso, uma das ordens prevê o bloqueio de valores em R$ 6.400.000. A operação, iniciada em 2021, apura prováveis crimes na licitação e execução do contrato formalizado entre uma empresa pública e outra de gerenciamento logístico sediada no Rio Grande do Sul. Há evidências de que a contratada se utilizou de outras empresas fantasmas localizadas em Goiânia e em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, para fornecer produto à contratante. São investigados crimes de fraude e direcionamento de procedimento licitatório e associação criminosa. Além da Polícia Civil do Estado de Goiás, houve também a participação e apoio operacional das Polícias Civil do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11. E o atacante Pedro, do Flamengo, foi eleito o melhor jogador da América do Sul na temporada 2022. O camisa 9 levou o prêmio de Rei da América na tradicional eleição anual do jornal El País do Uruguai. Pedro levou 68 dos 218 votos registrados pelo periódico e superou o companheiro Arrascaeta por apenas 4 votos.
Fechou o pódio o jovem Julián Alvarez, vencedor em 2021, após ter só jogado o primeiro semestre no futebol sul-americano. A votação foi dominada por Flamengo e River Plate. Além do trio citado, Gabigol e Enzo Fernandes, outro vendido à Europa, também foram cotados. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h11. Em sessão plenária nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento tomado em dezembro e julgou constitucional a incidência do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, FUNRURAL, sobre a receita bruta de pessoas jurídicas e agroindústrias. O fundo é uma contribuição de caráter previdenciário que incide sobre a comercialização da produção. Assim, com a tese firmada, a base de cálculo do tributo não pode incidir sobre a folha de pagamento de pessoas jurídicas. Segundo o advogado José David, especialista em direito tributário, a mudança tem impacto estimado em 12,2 bilhões de reais pela União. De acordo com o especialista, a cobrança já passa a valer com a nova base de cálculo. Além disso, as pessoas jurídicas que não tenham recolhido o FUNRURAL usando essa base ou que tenham pendências nos últimos 5 anos poderão ser questionados pela Receita Federal. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h12 e pesquisa mostra que o poder público deve ampliar o investimento em tecnologia. Breno Zonta traz os detalhes dessa pesquisa. Embora as alternativas tecnológicas estejam em constante evolução, o setor público no Brasil ainda investe em pouca inovação para aperfeiçoar os serviços aos cidadãos. Um estudo realizado pela consultoria IDC, International Data Corporation, a pedido da empresa Dell Technologies, mostrou que metade das soluções implementadas pela administração pública se volta para a gestão da experiência do cidadão, como a conectividade e canais digitais de atendimento. No entanto, as inovações em inteligência artificial e internet das coisas não ultrapassam a casa de 10% desses investimentos. O diretor para setor público da Dell Technologies, Bruno Assaf, detalha os principais diagnósticos que a pesquisa mostrou. Um foco ainda muito na tecnologia base, na tecnologia que faz a operação dos governos, e também uma ausência de uma agenda de inovação com tecnologia com os principais executivos, ministros, secretários, governadores e prefeitos, que ainda não perceberam, em quase 70% dos casos, que a tecnologia pode melhorar e acelerar muito os serviços para o cidadão. Bruno destaca que o próximo passo para o uso de inovação tecnológica nos governos federal, estaduais e municipais é sua aplicação nos serviços básicos que impactam diretamente a vida dos cidadãos, como segurança pública, educação e saúde. Isso na prática é você ter uma educação de melhor qualidade, usando tecnologia dentro da sala de aula, é você poder ser atendido por telemedicina. A gente imagina, puxa, mas isso vai ser para poucos. 80% dos brasileiros ou mais têm um smartphone que seria capaz de fazer uma consulta por telemedicina. E aí você consegue, inclusive, dar mais recursos para aqueles os que não têm, não fiquem numa fila. O estudo da consultoria IDC ouviu administradores e tomadores de decisão da gestão pública nas esferas federal, estadual e municipal em 152 municípios do Brasil com mais de 10 mil habitantes. O levantamento ainda identificou a segurança cibernética como um dos principais temas para o investimento nos próximos meses e anos em todas as áreas da administração de governo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. 7h15, mais um intervalo aqui no Jornal Verde Vale desta quinta-feira, direto do Estúdio 3 da Verde Vale no IP Shopping. Daqui a pouco vamos destacar para você: Alexandre de Moraes autoriza retorno de Ibanez Rocha ao governo do Distrito Federal. Gustavo Mendanha começa a articular a volta ao MDB. E também, claro, destaque para as notícias locais com J. Pereira. Não saia daí, voltamos já trazendo todos os detalhes. Jornal Verde Vale.
Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h21, já retornamos com o Jornal Verde Vale aqui, direto do IP Shopping, estúdio 3 da Verde Vale FM. E você também que tem aí o seu aplicativo Verde Vale, pode nos acompanhar ao vivo pelo seu celular e também pelo seu computador. Olha, por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, Ibanez Rocha, do MDB, está autorizado a reassumir o cargo de governador do Distrito Federal. Ibanez estava afastado desde o dia 9 de janeiro, por decisão do próprio Alexandre de Moraes, por causa da forma como o governo do Distrito Federal agiu diante dos atos no Congresso, o STF e o Palácio do Planalto um dia antes. A decisão inicial do ministro era de afastar o governador por 90 dias. E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recebeu alta e deixou o hospital de Brasília nesta quarta-feira. Em seus perfis nas redes sociais, Marina afirmou que está se recuperando em casa. A ministra definiu seu quadro médico como uma possível virose. O boletim médico lamentou a divulgação equivocada de suspeita de malária e disse que outras hipóteses também foram consideradas, mas não se confirmaram. Marina deu entrada no hospital na segunda-feira depois de apresentar sintomas de gripe. A ministra fez teste de Covid e dengue, mas ambos deram negativo. 7h23, brasileiros passam praticamente 2 dias por mês navegando nas redes sociais. Milena Abreu é quem fala sobre esse assunto no Jornal Verde Vale. 46 horas, praticamente 2 dias. Esse é o tempo que o brasileiro passa por mês em redes sociais. A estimativa é de uma empresa especializada em medição de audiência na internet. No nosso país, segundo esse levantamento, cerca de 131,5 milhões de pessoas passam cada vez mais tempo navegando na internet, em especial em plataformas de redes sociais. Em dezembro do ano passado, para se ter uma ideia, as redes foram a categoria mais consumida pelo internauta brasileiro. Juntos, navegamos ao todo 356 bilhões de minutos por redes como YouTube, Facebook e Instagram, entre outras, o que equivale a 46 horas de conexão por usuário no mês e representa um aumento de 31% em relação a janeiro de 2020. Com esse desempenho, o Brasil fica na 3ª posição entre as nações que mais consomem conteúdo de redes sociais em todo o planeta. Perde apenas para a Índia e para a Indonésia, e aparece à frente de países como Estados Unidos, México e Argentina. Eu citei YouTube, Facebook e Instagram porque também, de acordo com o levantamento, essas são as redes preferidas do usuário brasileiro. Todas elas têm alcance superior a 80%. YouTube, aliás, supera os 96%. Em relação ao tempo de consumo da audiência, Instagram e YouTube são as redes onde os usuários dedicam mais tempo. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h25. Olha, sem interesse e força política para trilhar o caminho da oposição em Goiás, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, tenta agora voltar ao MDB. Na semana passada, Mendanha se encontrou com o secretário do governo, Ronaldo Caiado, bem próximo do vice-governador Daniel Vilela, e abriu diálogo sobre o seu retorno ao partido. Gustavo deixou o MDB após discordar do apoio de Daniel a Caiado e com a aliança com União Brasil, o que resultou na chegada do MDBista a vice. Segundo pessoas próximas ao ex-prefeito, ele avalia que para voltar ao cenário político, o MDB proporcionaria capilaridade e uma base já consolidada para a disputa eleitoral de 2026. Com a relação estremecida e sem se falarem desde o ingresso de Daniel na base caiadista, Gustavo e o vice-governador ainda não conversaram, mas a avaliação política de aliados e que isso é só uma questão de tempo para que o MDBista abone a ficha de filiação do antigo companheiro. Para Daniel, a volta de Gustavo ao MDB acaba com a chance do ex-prefeito de ser o seu adversário na disputa ao governo de Goiás em 2026. Mesmo sem mandato, Gustavo conquistou um eleitorado consistente na disputa contra Caiado no ano passado. Aliados de Gustavo também defendem que, além de ser um apoio a Daniel, ele pode ampliar a força do partido como candidato a deputado federal ou mesmo ao Senado, que terá 2 vagas em 2026.
E a OVG recebe mais de 17 mil peças de roupas novas que serão doadas para pessoas necessitadas através de programas sociais do governo do estado. A reportagem você confere com Bernardo Martini. O governo de Goiás, por meio da OVG, Organização das Voluntárias de Goiás, recebeu nesta terça-feira peças de roupas que vão ser doadas a famílias em situação de vulnerabilidade social. A entrega das mais de 17 mil peças de roupa foi feita pelo juiz diretor do Foro da Comarca de Goiânia, Ricardo Nicole. Essas roupas vieram de ações contra o contrabando, falsificação de produtos e sonegação de imposto. A presidente de honra da OVG, coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais, primeira-dama Gracinha Caiado, recebeu as roupas em nome da organização e falou sobre a importância da ação. Essas roupas que estão aqui, que foram doadas, vai chegar na mão das pessoas que mais precisam. As pessoas carentes do estado de Goiás. E vocês não fazem ideia da alegria dessas pessoas. Eu, quando entreguei uma roupa a elas, eu vi gente me dizer, primeira-dama, é a primeira vez que eu recebo uma roupa nova. Isso aqui são todos mercadorias que foram produto de crime, que nós já resolvemos, o Poder Judiciário já colocou fim nessas demandas e que agora nós estamos fazendo a doação para que possa ser utilizado e utilizado da melhor forma possível, né, que é com o pessoal carente, que é o trabalho que a OVG faz muito bem no estado todo. Ficamos muito felizes, né, em poder ajudar as famílias carentes e também precisamos de mais espaço aqui no fórum, porque novos contrabandos, novos crimes virão e novos produtos chegarão para a gente. As doações, que incluem shorts, calças e blusas masculinas e femininas, vão ser entregues por meio de programas sociais do governo estadual quando houver demanda. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h28. Olha, em março de 2024, todas as 10 seleções sul-americanas vão fazer 2 amistosos contra rivais europeus a serem definidos e todos esses 20 jogos serão na Europa. Esse pacote faz parte de um acordo entre a UEFA e a Conmebol. Segundo fontes das duas confederações, afirmaram que Kigali, em Ruanda, onde nesta semana está ocorrendo o Congresso da FIFA. Para a seleção brasileira, os 2 jogos vão significar algo que faltou no último ciclo de preparação para a Copa do Mundo, jogar contra europeus. O Brasil fez apenas um amistoso contra adversário do velho continente entre o Mundial da Rússia e do Catar, que foi contra a República Tcheca, em março de 2019. O duelo entre sul-americanos e europeus vão obedecer critérios técnicos. Os 6 melhores times da Conmebol vão jogar contra rivais do Grupo A da Nations League da Europa. Ou seja, o Brasil, assim como a Argentina, Uruguai, Equador, Peru e Colômbia, vão enfrentar nessas partidas 2 das 16 melhores seleções da UEFA, que são Croácia, Dinamarca, França, Espanha, Portugal, Suíça, Itália, Hungria, Alemanha, Holanda, Bélgica, Polônia, Escócia, Israel, Sérvia e Bósnia e Herzegovina. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a quarta-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho operando no campo misto na Bolsa Brasileira, com vencimentos do primeiro semestre recuando e os do segundo semestre avançando. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 85,55 e R$ 87,24. O vencimento março 23 foi cotado R$ 85,55, com uma queda de 0,21%. O maio 23 valeu R$ 87,24, com perda de 0,69%. O julho 23 foi negociado por R$ 87,10, com ganho de 0,78%. E o setembro 23 teve o valor de R$ 85,85, uma alta de 0,27%. Para o analista de mercado Vlamir Brandalize, a Bolsa Brasileira não está se movimentando muito nos últimos dias, em função de haver poucos negócios acontecendo efetivamente. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora, 7h31, 7h31, estamos chegando então com as notícias locais, né, aqui pela sua Verde Vale FM.
trazendo para você os primeiros, né? Os acontecimentos aí dessas últimas 24 horas, as informações do Corpo de Bombeiros aqui de nossa cidade. De acordo com a corporação, nós tivemos um total de 13 atendimentos nessas últimas 24 horas e um destaque foi por volta de 8h02 da manhã, quando a equipe foi deslocada até Antônio Carlos Paniago, no setor Costa Neri, próximo ali à rotatória da Índia, para atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo carro e moto, onde envolveu um Fiat Toro e uma moto Honda Bis, ocasionando uma vítima. Uma senhora de 51 anos de idade, condutora da motocicleta, ela encontrava-se consciente, deitada na via e queixava-se de muita dor, apresentando várias escoriações. Diante dessa situação, foi realizados procedimentos de imobilização e transporte até a unidade de pronto atendimento. Então, esta a ocorrência de maior relevância registrada pelo Corpo de Bombeiros aqui em nossa cidade nessas últimas 24 horas. Agora a gente vai trazendo para você as informações da Polícia Militar, também da Polícia Civil aqui de nossa Mineiros, muitas ocorrências registradas. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos lá, né? Ocorrências policiais aqui em nossa Mineiros, para você que nos acompanha pelo nosso aplicativo, né? Se você não tem, baixe o aplicativo aí na sua loja, né? Na Play Store ou Apple Store, onde você vai poder acompanhar, além de áudio, também vídeo. Nós estamos apresentando o programa hoje, aqui direto do IP Shopping, no Estúdio 3. Área policial, a gente começa trazendo, meninos e meninas, uma ameaça. Foi registrada, compareceu à delegacia de polícia, a vítima, ela dizendo que ela trabalha em uma empresa. E por lá um companheiro de serviço começou a agir, né, de forma estranha, tipo xingando os colegas de trabalho, né, e ele não gostou daquela situação. Ele passa por um problema com a sua mãe, ele não gostou de ver aí o nome da mãe envolvido nesses xingamentos. Ele foi chamar a atenção, começou uma briga ali naquela situação e acabou chegando a polícia nessa história também. Também tivemos uma registrada de estelionato que aconteceu por lá. Compareceu à delegacia de polícia, a vítima, ela relata a seguinte situação, que 2 indivíduos seriam representantes de uma determinada empresa, foram vender alguns produtos ao qual ela tinha interesse. E nessa situação, um deles disse que ela deveria pagar aí uma taxa, né, de R$300, a fim, né, de finalizar aquele processo. Pois bem, ela achou que era apenas uma taxa, mas quando ela foi observar aí depois, vieram 12 parcelas de R$300, né? E aí assim ela se sentiu lesada nesta situação e buscou aí os seus direitos. Também tivemos ainda uma outra situação, uma violação de domicílio. De acordo aí com o que foi registrado, a vítima afirma que teve um relacionamento aí por um longo período, né, longos anos aí com o cidadão, e agora, após a separação, ele não aceita essa separação, inclusive chegou a pular o portão da residência querendo entrar, né, na casa aí dela, e ela registrou esse boletim de ocorrência. Também tivemos um mandado de prisão, a polícia cumpriu o mandado de prisão, em desfavor aí de um elemento por homicídio qualificado, cometido em 2011 na zona rural de Conceição do Araguaia, no Pará, onde então, né, o autor se encontrava foragido aqui no estado de Goiás e foi localizado aqui em nossa cidade. Outro mandado de prisão também foi cumprido aí pela polícia em desfavor de um cidadão aqui, oriundo aí da Vara Criminal de Cuiabá, né, pelo crime de estupro de vulnerável. O preso relatou que foi acusado aí de ter abusado sexualmente da filha de um vizinho à época com 12 anos. O preso foi levado ao hospital, né, para fazer os exames e tudo mais. Posteriormente foi detido. Também tivemos outro estelionato onde a polícia registrou uma situação que a vítima, ela relata que estaria negociando por mensagem a compra de um veículo aí com um indivíduo. O mesmo pediu para que ela transferisse antecipadamente R$1.000, né? E ela fez essa transferência de R$1.000. Em seguida, né, ele afirmou que para entregar o carro necessitaria que ela depositasse mais R$1.500, mais R$1.500 na conta dela, e
que tivesse relações sexuais com ele. Ah, pronto. Oi? Exatamente. Aí a situação já mudou de estelionato aí, né, até para outro tipo. Ela Assédio procurou, sexual ela pra procurou cima, a delegacia de polícia, viu, registrou o boletim de ocorrência contra esse indivíduo aí. Né? Se localizada, a situação dele não fica boa não, tá? Mas mandou dinheiro? Mandou milão. Milão foi? Milão foi. Ainda tivemos uma outra situação, uma chamada onde a polícia, né, empenhados aí, foram atender uma cidadã. Ela diz o seguinte, ao chegar no local, ela afirmava que o filho, né, teria ameaçado de morte e tudo mais, teria agredido fisicamente. No local, né, ela disse aí que apenas houve uma discussão acalorada quando a polícia chegou e queria apenas aí que a polícia tirasse o filho de lá para que não houvesse mais essa discussão. O detalhe, ela acionou a polícia por 2 vezes, né? E nas 2 vezes, quando a polícia chega, ela não quer representar criminalmente contra o filho. Só quer, né, a presença da polícia ali. Ela foi orientada mais uma vez pelos policiais. Também houve a recuperação de uma motocicleta que foi abandonada sem indícios de adulteração e devolvida ao seu proprietário também, tá? Registrado ainda uma outra, essa daqui foram 2 ocorrências. Primeiro foi o cidadão que registrou um fato dele estar tentando reatar aí o seu namoro com a sua ex-companheira e, posteriormente, ele teria... houve aí uma tentativa de atropelamento pelo ex-sogro. Ele comenta, né, que ele até caiu no chão e tudo mais. Mas, posteriormente, houve também um registro aí da outra parte, dizendo que o indivíduo é quem está incomodando aí a família, né, inclusive está aí com alvará de soltura pelo crime de tráfico de drogas e não deixa a filha deles em paz. Houve então as 2 versões registradas na polícia também. Violência doméstica e ameaça. A polícia foi atender esta situação, onde ao chegar no local deparou aí com a vítima. Ela relatou que anteriormente teria discutido aí com o irmão, né, e que este, enfurecido, teria segurado pelo cabelo, desferindo socos em seu rosto e empurrando-a contra o portão, vindo a causar algumas escoriações. O indivíduo foi preso em flagrante pela polícia. Ainda tivemos outra situação também de furto. Essa daqui foi o seguinte, o Batalhão Rural conseguiu prender aí um cidadão em uma empresa frigorífica aqui de Nossa Mineiros, onde ele é suspeito de furtar pedras de fel, cálculo biliar, né, de animais, que tem um valor alto no mercado, né, internacional principalmente. Exatamente. No mercado farmacêutico aí, a chamada pedras de fel, né, que são cálculos biliares, ele foi encontrado aí, acho que 7 pedras com ele, totalizando aí um valor de 250 mil reais, que seria vendido aí, é claro, caso encontrasse algum comprador aí para essas pedras de fel. Lembrando, né, que o pessoal, quando vai matar gado, eles já ficam de olho, né, nessa situação. Então o camarada acha que está sendo esperto, na realidade ele está sendo monitorado, isso sim, né? E a polícia então pegou, né, esse cidadão aí, o Batalhão Rural, e conseguiu recuperar essas pedras de fel. Agora, 7h40, 7h40 aqui na nossa programação. Estas foram as registradas nessas últimas 24 horas aqui em Nossa Mineiros. Nós tivemos, né, nesta semana aquela ocorrência, Wesley, onde um jovem, né, ele numa escola fez uma pichação, né, e posteriormente a delegacia de polícia foi informada dos fatos, né, consta na ocorrência que um suspeito foi identificado, né, e será investigado também. Só que muitos pais ainda estão bastante preocupados, né? E a Polícia Militar, ela soltou uma nota dizendo, né, que está, né, a pedido aí da própria escola, inclusive, atendendo a solicitação do diretor aí do colégio, né, em decorrência de acontecimentos recentes naquela comunidade escolar, que foi amplamente divulgado aí pela imprensa e as mídias sociais. Então, o 46º Batalhão vai promover todas as ações policiais para garantir a ordem pública e a normalidade pedagógica
da comunidade escolar, ou seja, a polícia vai estar presente aí na escola para inibir qualquer tipo de ação, tá? A polícia, então, Major Ulisses, atendendo, então, o anseio da comunidade a respeito deste fato. 7h41, a gente gira e traz agora para você a voz do cidadão, tá? 996-23-6881. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. A voz do cidadão de hoje, a gente, né, traz aqui, ainda temos uma reclamação, né? O pessoal está dizendo o seguinte, poste de luz aí com a lâmpada queimada, troca de lâmpada, tá? Na rua Abílio Pudeco, quadra 31, lote 10, lá no Almerinda de Resende, né? O pessoal então tá fazendo aí essa reclamação, né? Essa reclamação desse poste aí que está com a lâmpada queimada. Vou pedir aqui pro meu amigo Igor Pérez colocar a senha aqui para mim, Igor, para a gente atualizar essas reclamações. Hoje nós estamos transmitindo aqui direto, né, do IP Shopping, nosso Estúdio 3, o nosso Jornal Verde Vale, que é transmitido em som e imagem. Para você acompanhar, né, basta você acessar aí principalmente o nosso aplicativo, o aplicativo da Verde Vale, onde você vai ter acesso a essas imagens, ao nosso programa também, né, em áudio e vídeo aí. O pessoal está dizendo o seguinte, né, essa situação aí que nós falamos, o pessoal das autoridades estão dando resposta para as ameaças aí na escola? Sim, né, nós acabamos de ler, a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, estão aí atentas a esta situação, é claro, não passou despercebido aí pelas nossas autoridades, tá? E vale destacar também, né, que a polícia ela continua investigando esse caso, né, para chegar num desfecho, para saber se essas ameaças elas realmente, né, são verdadeiras, se havia essa intenção de realmente causar, de efetuar esse ataque, né, a essa escola daqui de Mineiros, ou se foi apenas uma brincadeira de mau gosto. Então a polícia está nessa situação, né, está avaliando tudo isso, investigando, e a escola, claro, está se resguardando para garantir a segurança, né, dos alunos, né, e também dos professores lá. Porque acaba, né, Jota, pairando sobre a cabeça dos pais essa dúvida, né, se é uma brincadeira de mau gosto ou se efetivamente, né, uma pessoa que diante de um desequilíbrio emocional aí pode fazer uma besteira dessa envergadura. Então, é aquele negócio, você não vai pagar para ver. Então, todo cuidado que a situação merece, ela tem que ser dada e as autoridades estão fazendo, assim bem como a parte da direção lá dessa unidade escolar que tomou todas as providências, noticiando o fato aí para as autoridades competentes. Vamos lá, bom dia. O cidadão está dizendo aqui que o hidrômetro dela estourou na rua Silvestre da Costa Lima, quadra 36, lote 1, lá no Jardim das Perobeiras, tá? Tá lá em frente ao posto de saúde. Eu oriento também a pessoa a procurar a unidade do SAI, né, para que o atendimento seja mais agilizado, tá? A gente faz esse trabalho de ligação, mas é importante aí que a comunidade procure também o órgão, né, para registrar essa situação. O cidadão está dizendo aqui que a polícia está lá na porta agora, neste exato momento, né, fazendo ali, resguardando a segurança das pessoas que ali estudam, né, dando aí uma segurança aos nossos alunos, tá? Um abraço aí para Mirelle, que está na sintonia, curtindo aqui a nossa programação, meu amigo Gordinho também, curtindo por aqui, sempre na sintonia. Estamos ainda com aquela mula desaparecida, né? O cidadão, de repente, apareceu uma mula aí na sua fazenda e você não tem aí um paradeiro, tem um cidadão procurando uma mula aí já tem um tempo, viu? E esse tipo de animal, principalmente a gente viu as fotos aí, tem um valor significativo no mercado, né? Então a gente quer crer que está sumida por enquanto, né? Então, caso tenha alguma informação, pode entrar em contato com a gente, que passamos aí o telefone dos responsáveis. 99623-6881. Lembrando que este é o único telefone que a gente faz as participações, tá? Este é o único telefone. O Igor veio aqui mudar o meu celular, o qual eu trabalho com ele, os dois, né? Então tá, o pessoal pode participar com a gente por aqui, né? Através deste número, nós estamos no IP Shop, nós não temos acesso aí àquele outro, né, número aí para você pedir música e também participar do sorteio. Então, é só o 99623-6881, tá ok? Vamos lá.
Bom dia, Jota. Tem uma caixa de médio porte aqui na rua Irmã Maria José, no residencial Dona Letícia. Essa caixa tá cheia de ovos estragados e também animal morto aí dentro de um saco. Gostaria que o pessoal fizesse essa limpeza, né? Dasse uma olhada e pegasse esse material. Está causando um mau cheiro. O residencial Dona Letícia também outro dia estava reclamando aí, né, de uma quadra que estava suja. Agora já vem aí essa caixa de médio porte com ovos, né, estragados e também animais mortos ali. Imagine o mau cheiro que deve estar não deve estar fácil, região. não. Então o pessoal está pedindo essa limpeza por lá, né? Impressionante aí o que as pessoas fazem, né? Se não tem, se não querem aí do seu lado, né, acabam colocando aí do lado do vizinho. E aí que atrapalha tudo, né, essa situação. É o que a gente percebe, né? Eu falo que é a chamada falta de cidadania, né? Porque a pessoa se livrar do próprio lixo e colocar na casa do vizinho, ou que não seja no vizinho, às vezes tem gente aí que a gente sabe, né, que pessoas desatualizadas, não cidadãs, que acabam pegando aí o seu resto, o seu lixo, e anda aí uma quadra, 2 quadras, coloca aí naquela famosa cestinha, né, que a pessoa coloca a lixeira, né, vamos assim dizer, e aí passa ali, meu amigo, e coloca. Já presenciei fatos dessa natureza e se me contassem eu não acreditaria, mas tem gente que tem capacidade para isso. Tem gente. E essa questão, principalmente dos animais mortos, quem sofre é quem reside naqueles bairros ali mais afastados, porque, querendo ou não, ali se torna um local de despejo, né, desses animais. O Solar Betel é um desses, né? Se você passar ali margeando as últimas ruas, infelizmente você encontra ali muito lixo jogado. As pessoas, elas vão nesses locais já para isso, né? Andam ali, levam de carro e ali desovam, né, os animais e ali causam um mau cheiro terrível, né? O pessoal está pedindo às autoridades para dar uma chegada lá no setor Novo Horizonte, dizendo o seguinte: estamos pagando parcelas do lote, já estamos morando em cima aí dos lotes, né? E aqui o esgoto está a céu aberto, mau cheiro, ruas intransitáveis e mato alto, não temos água encanada, né? A situação aqui está feia, viu? Peço socorro, né, para que as autoridades dêem uma chegada por lá, veja como está a situação, né, pedindo aí às autoridades, secretários lá do setor Novo Horizonte e que cobre, né, para que seja feito aí então o serviço, né, que deve ser feito lá naquela região do setor Novo Horizonte. Subindo ali próximo a Coacó 1, tá? Ali subindo na Avenida São João, ele fica do lado direito. Tem que ver se, caso esse setor aí já está sob a jurisdição da municipalidade, né? Ou se ainda está do empreendedor que fez, então, esse loteamento ali, que é o responsável mais efetivo, né? Essa questão da infraestrutura, de calçada, de calçada não, de asfaltamento, meio-fio, luz e água, além da rede de esgoto, fica por conta, então, do loteador. Vamos lá, um bom dia para Kailane, que está curtindo aqui a nossa programação também. Mandou um bom dia para vocês aí, diz que está curtindo lá o nosso jornal. Bom dia. J. Betel é uma vergonha. Vamos lá, seja mais específico aí em relação a quê? Né, eu sei que o esgoto por aí é um dos grandes problemas, né, do Betel. O pessoal faz a retirada ainda do esgoto de algumas fossas ou limpeza lá mais embaixo aí dessa situação, tá? O Betel, desde quando foi criado, né, até hoje aí dando dor de cabeça. Já foi interditado por diversas vezes pela prefeitura, liberado, né, prazos e mais prazos aí para que o serviço seja realizado e até agora, né, não foi concretizado aí por completo, né? E o morador que está lá pagando, né, pagando aí tudo seu isso, terreno, né? Sua prestação e ainda, né? E ainda tem que enfrentar essa falta de infraestrutura. Olha, o cidadão está dizendo aqui, me passa a rua aí, né, do setor Novo Horizonte, para que a gente faça aqui a reclamação certinho, porque eu estou recebendo a informação aqui do SAAI, né, e a gente quando faz uma reclamação ou alguma informação, o SAAI tem sempre nos respondido. Ela está dizendo aqui, não temos conhecimento a esta situação do Novo Horizonte, pois esse setor é atendido aí por água e esgoto, né, a não ser que seja área de invasão,
né? Vai passar aí para o responsável para ver essa situação. Aí já são duas coisas diferentes, né? Rua Duque de Caxias, quadra 6, tá? Na Rua Duque de Caxias, quadra 6, dizendo aí o pessoal que é por lá que tem esse esgoto vazando. Tem a parte regulamentar do setor e tem uma parte aí também onde o pessoal, né, entre aspas, aí começou a construir sem ser aí do loteamento em si, né? Mas o SAI está atento, já respondeu e vai dar uma olhada por lá, tá? Nessa questão aí também. Olha, sim, né, tá assim dizendo, né? Olha, a situação é o seguinte, né? O pessoal tá falando aqui ainda daquela situação da escola que merece aí uma atenção especial. Como eu disse, na ocorrência consta que há um suspeito. Não há comprovação de que seja ele ainda, tá? A polícia investiga a situação, como é uma pessoa que já vinha causando alguns problemas, né? E ele entrou no banheiro aí, de acordo com as câmeras, não dentro do banheiro, mas câmeras que filmam ali o pátio, né? Há essa suspeita, o pessoal investiga essa situação. Região da Fazenda Diamantino, né? Sem energia, por lá também, mais uma vez, zona rural, persiste reclamando o problema. Os sites que vai dar uma olhada lá nessa situação e vai dar um retorno aí. Então, a gente sempre conta, né, com essa parceria aí com o serviço de água aqui de nossa cidade, esgoto. Então, pessoal, fez a reclamação, vão dar uma olhada, eles sempre dão um retorno. Muitas vezes, outro dia, por exemplo, o cidadão disse que teve a água cortada, só para a gente dar uma resposta, e o SAI posteriormente fez aí o pagamento, foi até o SAI, mas a água não chegou. Eu falei isso no rádio, o SAI foi lá e o relógio, o registro, estava fechado. Estava fechado. Aí realmente a água não sobe, né? Não então, ia dar certo, né? Não dá certo, mas ele sempre tem dado aí o retorno pra gente, né? Atendido aí de bom grado a comunidade também. A estrada que liga o bairro Novo Horizonte ao setor Versailles, né? Estradinha de chão. Resta saber também se essa aí é uma via pública ou os famosos atalhos, né? Que o pessoal vai construindo ali. Ali naquela região sempre teve alguns trieiros, né? Sim. Que a gente chamava ali, que o pessoal atravessava. Era trieiro. O pessoal, quando não tinha o setor Novo Horizonte, o pessoal do Coacol passava por ali, né? Para ficar mais perto, ligando até ali ao fundo do Santos. Passava pelo fundo do Santos, rente ao fundo do Santos, para sair lá no São João. Porque se não for uma estrada, uma rua oficial, né? Geralmente você está passando em cima aí de uma propriedade alheia, a prefeitura não pode agir nesta situação, tá? Vamos lá então, trazendo mais notícias, né? 99623-6881, onde o pessoal faz aí a reclamação aqui na nossa programação. Essa questão de falta de energia na zona rural, ela é complicada, viu, Wesley? Ela não é de hoje, né? Sempre nós tivemos aí problemas com a zona rural. E o problema é o seguinte, nós temos aqui uma extensão muito grande de município e a gente sabe que árvores crescem, né? A linha que cruza essas regiões aí da zona rural, muitas vezes são afetadas por galhos, mas o que o pessoal faz a reclamação é quanto à demora no atendimento. Exatamente. E também aquelas promessas, não, até tal hora vai estar solucionado. E aí realmente não está solucionado. O que a gente pensa é que falta aí, é claro, um maior número de pessoas. E quando a gente fala a reclamação principalmente da empresa que agora assumiu a Equatorial, a gente não está falando do trabalhador em si, porque tem toda uma logística. É claro que poucas equipes não dão conta de um município do tamanho da cidade de Mineiros. Não estamos aqui julgando o trabalho de cada um, mas em si de um todo, né? De uma empresa toda, que deveria dar mais atenção e contratar mais equipes para realizar o serviço com mais rapidez, essa situação aí da zona rural. E eu acho que isso fica muito bem caracterizado, né? Que é essa falta de trabalhador para executar esse serviço, mais forças, né? Mais equipes, aliás, para atender as várias regiões, porque quando a gente está sempre aqui no programa, os relatos são de várias regiões distintas, né, aqui do nosso município, acusando sempre o mesmo problema, essa questão da falta de energia. Eu acho que você foi ao ponto-chave. O problema não é faltar energia, como acontece aqui na zona urbana, né? É a rapidez em restabelecê-la. E aí é que fica o prejuízo, porque a gente sabe que todas as propriedades rurais, elas hoje se tornaram indústrias, são empresas, né? Ou é o leite, ou é a criação aí de aves, ou também além do próprio consumo,
que a pessoa armazena ali o seu consumo da fazenda. Então tem também a questão dos graneleiros, a pessoa guarda ali a sua produção, e tudo isso é a tal da energia. E com o diesel não dá, né? Tá quase R$7 o litro. Então, E assim, a respeito dessa questão, né? Até recentemente, eles fizeram uma ação ali na feira municipal, uma ação chamada Equatorial pelo cliente todo dia, algo nesse sentido, que era ali para sorteio de geladeiras, troca de lâmpadas. E aí eles informaram que estava sendo realizado ali um mutirão de manutenção pela cidade, né? E que esse mutirão acabaria no dia 10. Porém, pelo que a gente conversou lá, eles falaram que esse mutirão ele ainda está acontecendo, segundo o que foi falado por eles lá nesse evento, né? Um dos porta-vozes lá da Equatorial. Seria na zona urbana, né, esse mutirão? Dizendo eles que na zona urbana, né? Então esse mutirão ele está em continuidade, não tem uma data específica para terminar, né? Dizendo assim que à medida que esse mutirão for aumentando ali os trabalhos, for avançando, né, a população consequentemente iria sentir as melhorias, né? O que, pelo que a gente vê aqui nas reclamações, ainda não tem acontecido, né? E se não tiver um número maior de equipes, muito difícil cobrir essa área que é muito extensa, né? Amigos especialistas, é o seguinte, diz aqui o cidadão, eu emprestei um dinheiro para um comerciante, valor de 15 mil. É só que o comerciante fechou, o comércio fechou. Ele não consegue entrar em contato aí com o comerciante. O que devo fazer? Primeiramente, localizar o comerciante. Localizar o comerciante. Se você tem documentos que comprovem esse empréstimo, que é importante. Isso é fundamental. Você deve procurar um advogado da sua confiança, né? Importante isso, e tentar entrar com ação, né, contra esse comerciante aí. Quando há essa negociação, mesmo que a pessoa seja, né, o seu amigo, o seu conhecido, é dinheiro, minha gente. Você tem que se cercar de todos os cuidados, toda a documentação, né? As provas ali que realmente essa negociação. Aquela época do fio do bigode acabou. Já acabou, né? Já acabou. Ficou de pagar juros mensais para ele, né? Desse dinheiro. Seria ali uma espécie de depósito. Só que aí, né? Além de não nem o juro e nem o principal. Nem o principal agora, né? Porque o comerciante fechou aí. Mas é isso. É você se cercar de todas as ações, se tiver documento aí desse empréstimo, que é importante, testemunhas, e procurar um advogado da sua confiança para uma melhor orientação nesta situação. 7h58. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Bom dia para você, Wesley. Muito bom dia para você, Jota, Daliana, Igor, todos os nossos ouvintes, vocês que nos acompanharam hoje nesse primeiro programa, vamos assim dizer, nessa nossa reestreia, né? Ou estreia, melhor dizendo, aqui no IP Shopping, no estúdio 3 da Verde Vale FM. Você hoje também nos acompanhando ao vivo, aí através do nosso aplicativo. A partir de agora, o Jornal Verde Vale será apresentado aqui direto do estúdio 3 da Verde Vale FM no IP Shopping. Sempre agradecendo a você pela sua audiência, pela sua participação conosco. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Nós retornamos amanhã, sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Bom dia, Daliana. Bom dia, Jota. Bom dia, Wesley. Bom dia, Igor também, né? Que hoje está aqui nos fazendo companhia. A gente lembra também que, além de você acompanhar o nosso jornal em imagens pelo nosso aplicativo, a partir de agora, daqui alguns minutinhos, já vai estar disponível no nosso Spotify, também no YouTube, né? Caso você queira rever, né? Porque hoje também estamos em imagem, então aí fica disponível, daqui alguns minutos a gente já vai disponibilizar para vocês. E aproveitem, já sigam os nossos canais lá no Spotify, no YouTube, enfim. Então, para você um ótimo dia e até amanhã. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, a gente se encontra amanhã, se assim for a vontade dele. E não se esqueça, aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui no Jornal Verde Vale. Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.